Ministério Público é acionado para investigar os atos obscenos praticados por estudantes do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro durante uma Copa de Calouros do interior do estado. O pedido foi feito pela deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que cobra a identificação de cada um dos alunos que ficaram nus e simularam uma masturbação durante um jogo de vôlei feminino em São Carlos. As filmagens são de abril, mas vieram à tona só agora. Ontem, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Investigações Gerais de São Carlos já iniciou as apurações, enquanto a Unisa disse que expulsou os estudantes identificados. A última informação apontava para 6 alunos expulsos. Os vídeos mostravam certamente mais de 30 alunos envolvidos nesses atos. Hoje, durante um congresso aqui em São Paulo sobre educação, o ministro da pasta de educação, Camilo Santana, explicou por que os alunos não foram expulsos, perguntou, né, por que os alunos não foram expulsos antes. O fato é que ontem mesmo a universidade, por nota, nós não fomos ainda respondidos oficialmente, porque dentro do prazo de 15 dias, ele já, numa nota, disse que expulsou, né, iria expulsar 6 jovens. Né. Fico perguntando por que não expulsou antes, né, porque o fato ocorreu em abril, né, porque só agora se tornou público. Né. E acho que esses alunos primeiro precisam se retratar, pedir desculpas, né, e precisam sofrer o que a lei, enfim, determinar em relação às punições graves em relação a esse tipo de comportamento. A pergunta que se faz agora é se a universidade, se a direção da universidade soube desses eventos, soube do que aconteceu nesse campeonato em São Carlos, no interior do estado, se soube por que não tomou nenhum tipo de providência antes desses atos. Agora há pouco no Entre Nós a gente falava de uma reportagem do portal G1 falando do hino desses estudantes de medicina, um hino claramente misógino, ou seja, que prega o ódio às mulheres, com um incentivo a estupro de mulheres. A universidade, a direção da universidade nunca soube desses cânticos machistas, misóginos, feitos por esses estudantes. Por que só tomaram alguma iniciativa agora? Porque pegou mal? Porque tá pegando mal para a imagem? Porque o presidente Lula, lá de Nova York, ligou para o ministro da Educação para entender o que estava acontecendo na Universidade de Santo Amaro? Muito estranha essa história. Possivelmente já sabiam e que valha, né, que fique de alerta aí para as outras universidades também, porque a gente sabe, esse é um vídeo que circulou, que viralizou agora, mas tem outras faculdades também, tem jogos universitários e tal, que tem hinos também violentos. A gente acompanha todos os anos, parece notícia repetida, os trotes universitários que são violentos, e não é porque sempre aconteceu que tem que continuar acontecendo, né? Não é por... Um erro, ele não pode se perpetuar. E agora as pessoas estão se conscientizando e dizendo, isso não é aceitável. Isso não pode passar. Eu vi algumas mensagens no sentido de, mas eles são imaturos, são jovens. Toda vez que a gente fala de denúncias contra homens, o homem é sempre visto como um menino. Tem 20 e pouco, 30 anos, até o Eneg bem lembrou no Band News no meio do dia, menino Neymar. Neymar já tá com 30 e poucos anos, vai ser eterno menino. Não tem nada de menino. Tem que responsabilizar. Uma mulher foi morta no Paraná porque ela tentou entrar numa casa noturna sem blusa. A gente falou sobre esse caso horripilante aqui, de uma jovem que foi arrastada por 3 seguranças na porta dessa casa noturna, porque ela estava tentando entrar sem blusa, ela foi arrastada, deixada na rua, foi atropelada e foi espancada pelos seguranças, foi atropelada e morta. Uma jovem. A gente está falando de quase 30 homens correndo pelados. E aí, só pra gente fazer uma comparação aqui bem estúpida, você não pode sair pelado na rua. Se você sair pelado na rua, você que está agora circulando pelas ruas de São Paulo, se você tirar a roupa, você vai preso. Crime de atentado ao pudor. Tem uma série de crimes aí em quais esse ato pode se enquadrar, né? Atentado ao pudor, ato obsceno, importunação sexual. Então a gente não tá falando só da expulsão de homens de uma universidade, mas existe uma discussão também na esfera criminal, porque isso não pode acontecer, e a universidade está sendo muito omissa. Porque a gente perguntou mais cedo, era meio-dia, a nossa produção entrou em contato mais uma vez com a assessoria de imprensa da Unisa. É muito pouco simplesmente emitir uma nota falando a gente repudia esse tipo de atitude. Se uma empresa não compactua com a atitude de um funcionário e repudia, o que ela vai fazer? Vai mandar aquele funcionário embora.
não vai mais trabalhar aqui. A universidade, ela tem esse papel, essa é a responsabilidade dela. E até agora ela não fala em quantos alunos foram expulsos. A gente questionou meio-dia essa informação à assessora. A assessora respondeu para a nossa produtora assim, eu não tô nem sabendo, eu não sei nem te informar o número de jovens envolvidos. Eu falei, a gente perguntou, a gente quer o número de jovens envolvidos e os nomes de cada um deles. Falei no Band News no meio do dia, repito aqui, porque se esses sujeitos não têm o menor constrangimento em correr pelado dando voltinha olímpica, quer aparecer, não quer? Querem aparecer. Então vamos dar visibilidade. Vamos colocar o nome, sobrenome de cada um deles para as famílias, o rostinho de cada um deles, porque se mostrou o órgão sexual, não vai se constranger em mostrar o rosto. Então, vamos colocar lá o rosto de cada um deles, o nome de cada um deles, porque aí, se eles se formarem médicos futuramente em outras universidades, você vai dar o direito àquela paciente futuramente escolher se vai querer ser atendida por um médico desses ou não. Agora a Unisa não responde. Fala em 6, mas qual que é a quantidade? Não sei informar, não tem mais detalhes. A gente continua acompanhando isso de perto para dar fim de vez à violência. Só para encerrar esse assunto, que eu já estou até me alongando, mas só para ler aqui as palavras de uma entrevistada, inclusive nessa reportagem que você trouxe mais cedo, Renan, dos nossos colegas aqui do G1, falando sobre o hino, que também é bastante violento. E aí a gente tem a palavra aqui de uma especialista, a Ana Paula Braga. Ela, eu vou pegar o cargo dela daqui a pouquinho aqui certinho, mas ela fala justamente sobre essa questão. As pessoas estão olhando e falando, mas o hino é violento e tal, mas as próprias mulheres também estão cantando, as meninas. E ela diz o seguinte, as mulheres também reproduzem muitas vezes essa misoginia, às vezes inconscientemente, sem saber, ou muitas vezes porque a pessoa que não participa disso acaba tendo suas retaliações no âmbito social. Então os jovens querem se integrar, acabam participando desse tipo de coisa, dessa imbecilidade, aí eu tô colocando essa palavra, nas palavras da especialista, que é advogada em defesa das mulheres, né? Então só falando sobre essa questão que o hino pode entrar também no estímulo ao estupro, né? Então é isso. Um lança uma ideia imbecil e aí 29 embarcam junto nessa, tem que responder pelos seus atos. Isso